Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. O Palmeiras venceu o Vasco no Allianz Parque num jogo que, de bom, assim, de bonito, vamos dizer assim, eu acho que tem três coisas. Primeiro, a vitória, claro, 3 pontinhos. Segundo, o golaço do Veiga, espetacular, maravilhoso. E terceiro, o uniforme, que eu sei que teve muita gente que não gostou aí, cornetou, mas eu achei maravilhoso, eu adorei, espero que num futuro ele esteja fazendo parte do meu cenário aqui. Mas assim, de resto, não foi lá um grande jogo do Palmeiras, não é um jogo que a gente consegue elencar, né, vários pontos positivos e tudo mais, mas é um jogo que tem bastante coisa interessante pra gente conversar. Por quê? Primeiro que foi difícil, foi um adversário que complicou pro Palmeiras, a gente pega um Vasco num momento de recuperação do Vasco, né, não é mais aquele Vasco saco de pancada e tudo mais, e foi um jogo que claramente o Palmeiras não conseguiu entrar no melhor ritmo possível, o que pelo menos da minha parte já era esperado, não sei se da de vocês, mas pra mim também já era esperado que o Palmeiras não ia conseguir entrar naquele ritmo altíssimo, pra mim, por 3 razões principais, tá? Primeiro, o foco na Libertadores, que é muito claro que o foco tá na Libertadores, já falei sobre isso aqui em outros vídeos. Segundo, um jogo recente em altíssima intensidade, então eu acho que isso é um fator que precisa ser colocado na balança. O Palmeiras passeou contra o Deportivo Pereira, um jogo de alta intensidade, de alta concentração, e isso acaba rebatendo no jogo seguinte, né, querendo ou não. E terceiro, que a preparação para esse jogo contra o Vasco foi completamente prejudicada pela viagem do Palmeiras para a Colômbia, né? Enfim, não preciso nem entrar em detalhes, mas foi completamente prejudicada pela viagem de volta, né? Esses problemas com o avião e tudo mais, o Palmeiras não teve tempo para treinar, então por todos esses fatores, por todo esse contexto, o Palmeiras não conseguiu entrar naquele ritmo ideal, mas assim, 3 pontos fundamentais, extremamente importantes, que valem o seu like já, pra você já começar deixando o like aí, que depois eu sei que você esquece, tá? Vamos conversar sobre esse jogo, que tem alguns pontos importantes que eu separei aqui, e o primeiro deles, que eu já quero começar falando, é que é um jogo que, na minha visão, pelo menos, deixa muito claro como o Zé Rafael é absolutamente fundamental para esse time do Palmeiras e insubstituível, eu diria, tá? Porque ele foi o único dos titulares que não começou jogando, né? O Palmeiras entra com força máxima. E ele faz muita falta, gente, em todos os sentidos, porque com bola ele oferece uma circulação, uma condução, ele tem algumas dinâmicas que são muito importantes, principalmente quando o Palmeiras enfrenta um time que se fecha mais, como foi o Vasco, né, naquele 4-1-4-1 que o Vasco marcou ali, se fechando um pouco mais, não marcando tanto a saída de bola do Palmeiras, só mais ali pro início do jogo. O Zé Rafael é um jogador muito importante de ter essa característica de circular, de ter um passe mais vertical, que é uma coisa que ele vem desenvolvendo, que ele não tinha antes, mas que ele tem cada vez mais. E sem bola, nem se compara a pegada do meio campo, vamos dizer assim, com e sem o Zé Rafael, né? Eu acho que defensivamente não tenha sido uma partida horrorosa do Palmeiras, que o Palmeiras cedeu várias chances pro Vasco, não, acho que não foi isso, mas claramente cedeu espaços que não cede geralmente, eu acho, pelo menos na minha visão, até porque o Palmeiras vem de 4 jogos seguidos de baliza zero, né? Esse foi o 5º jogo seguido, inclusive esse é um ponto muito relevante, muito importante, e que merece sim elogios, 5 jogos seguidos de baliza zero, mas algumas vezes nesse jogo, desprotegendo ali o centro do campo, cedendo alguns espaços com essa dupla Menino e Richard Rios, que quando o Zé Rafael joga, geralmente não cede, então acho que esse é um primeiro ponto fundamental, como o Zé Rafael é importante para esse time. Agora, ofensivamente falando, foi um time que entrou mais ou menos com aquela mesma formatação, né, que eu sempre falo pra vocês, aquela mesma formação do time, com o Mike fazendo a saída de 3, o Arthur bem aberto na direita, o Piquerez aberto na esquerda e tudo mais, só que com uma adaptação justamente pela ausência do Zé Rafael, né, porque o normal seria ter o Zé Rafael e o Menino como a dupla de volantes e o Veiga e o Dudu como a dupla de meias, como foi inclusive contra o próprio Deportivo Pereira, só que jogou o Richard Rios. E com o Richard Rios, o Palmeiras tem aquele velho dilema que eu já citei aqui 1 milhão de vezes sobre a característica do Richard Rios, que ele não é um jogador de construção, ainda mais enfrentando um time defendendo muitas vezes em bloco médio, bloco baixo, como foi o Vasco. Você precisa ter um jogador ali que consiga verticalizar um passe, né, que consiga ajudar nessa construção. O Richard Rios não é muito esse cara. Então qual foi a alternativa que o Abel Ferreira encontrou para tentar equilibrar isso com o Richard Rios jogando?
quando o Richard Rios avançava, o Veiga recuava para equilibrar essa construção do time. Então muitas vezes o Richard Rios recebia ali como esse volante pela direita, deixava a bola no Mike ou no Arthur, por exemplo, e atacava espaço, que é uma coisa que ele gosta de fazer sempre, atacar espaço, correr para frente. Quando ele corria para frente, o Veiga recuava para dar essa opção de passe, para ajudar a manter as linhas de passe, para ajudar a manter a circulação, a construção e tal, com qualidade. Então o Veiga foi muito importante nesse sentido, tá? Eu não acho que é a melhor alternativa de todas, mas foi a alternativa que o Abel tentou encontrar nesse caso contra o Vasco, tá? E mesmo não sendo aquele jogo que o Palmeiras gera aquela super pressão, né? Tem aquela fluidez absurda ofensivamente falando, como foi contra o Deportivo Pereira, por exemplo, como foi em outros jogos. Foi um jogo que o Palmeiras conseguiu criar suas chances, né? Independente disso, eu acho que isso acaba mostrando a força do Palmeiras no geral, que mesmo num jogo em que o Palmeiras não entra no ritmo ideal, não tem aquela fluidez ideal, o Palmeiras consegue criar suas chances. Só o Arthur teve umas 2 ou 3, pelo menos, né? Inclusive o Arthur tem perdido muitas chances. O Rios teve chance. O Rony criou uma em cada tempo ali. No começo do primeiro tempo ele dá um chute de fora da área. No começo do segundo ele tem uma cabeçada, então ele também teve suas chances. Palmeiras cria chance em bola parada também. Então consegue criar suas chances, tá? Agora, um outro ponto que eu acho que é muito relevante da gente comentar sobre esse jogo, que é a situação do Dudu, né? Que é uma péssima notícia a saída dele. Eu não sei qual é a gravidade da lesão, então não vou falar sobre isso, porque eu tô gravando logo depois do jogo. Imagino que a gente só vai ter essa informação mais pro início da semana, segunda, ele deve fazer os exames e tudo mais. Então não sei a gravidade da lesão, torço, claro, para que não seja grave, porque o Dudu, por mais que não seja uma grande temporada dele, ele continua sendo muito importante pro Palmeiras, tá? Só que eu quero falar sobre a escolha do Abel quando ele tira o Dudu, quando ele precisa tirar o Dudu. Porque ele tinha a opção de colocar o John, certo? Que pra mim era a opção mais óbvia em termos de característica para a função que o Dudu vinha exercendo. Porque o Dudu, ele é esse jogador que começa como um ponta esquerda, mas vira um meia pela esquerda, certo? Porque o Piquerez é quem abre o campo ali pelo lado, pelo corredor lateral. E essa função que o Dudu faz é uma função que o John vem fazendo pelo Palmeiras, né? Ele vem sendo o substituto imediato do Dudu, então eu imaginei que o Abel utilizaria ele, mas o Abel opta pelo Breno Lopes, que tem uma característica completamente diferente. Quando entra o Breno Lopes, o time do Palmeiras ele gira inteiro na fase ofensiva, né? Então a gente tinha antes Mike fazendo a saída de 3, Arthur bem aberto pela direita e do lado esquerdo, Piquerez bem aberto e o Dudu vindo como um meia. Quando o Breno Lopes entra, isso gira, porque o Breno Lopes fica bem aberto pela esquerda, com isso o Piquerez vem fazer a saída de 3. Como o Piquerez veio fazer a saída, o Mike se manda pela direita, corredor lateral, e com isso o Arthur vem pra dentro. Então o time inteiro gira, né, nessa fase ofensiva. E honestamente, eu não sei se eu gostei muito da escolha do Abel não, tá? Porque eu acho que o time passou a ter muitos jogadores de verticalidade, de ataque ao espaço, sem ter espaço para atacar, né? Com o Breno Lopes. Então o Palmeiras passa a ter 2 laterais que gostam de jogar muito espetados, que gostam de receber essa bola no espaço, Mike e Piquerez, em vez de construir mais de trás, né? Característica forte, não é nem elogio, crítica não. São características deles, né? Os 2 laterais gostam de jogar bem espetados. Você passa a ter 2 pontas de verticalidade e não tanto de construção, com o Breno Lopes e o Arthur. Você já tem um volante que é mais vertical do que de construção, que é o Richard Rios no caso. Então eu senti que foi um time com muitos jogadores de verticalidade, de ataque ao espaço, como eu disse, sem espaço para atacar, porque o Vasco não cedia esses espaços, né? O Vasco não fazia aquele jogo de bate-volta, né? Aquele jogo franco de ataque contra-ataque contra contra-ataque, né? Aquele jogo, né, que fica aquela coisa maluca que eu nem gosto tanto, mas não era isso que o Vasco propunha. O Vasco propunha um jogo em que o Palmeiras ia ter que gerar espaço. E eu senti que com essas características de jogadores, acho que não foi a melhor alternativa para o Palmeiras. Eu acho que acabou sobrecarregando os únicos jogadores do Palmeiras que tinham realmente uma característica de mais construção, que era o Gabriel Menino e principalmente o Rafael Veiga. Só que aí ele decidiu, né? Aí não tem jeito, mesmo sobrecarregado, o Veiga acaba decidindo numa cobrança de falta, num gol maravilhoso, espetacular, assim, realmente é um negócio de louco quanto ele tá sendo decisivo. E eu até separei aqui, gente, porque a volta do Veiga, ela tem tudo a ver com a recuperação do Palmeiras nos últimos jogos, tá? Porque nos últimos 8 jogos do Palmeiras,
o Veiga tem 7 participações diretas em gol em 7 jogos diferentes. Então eu até separei aqui, dê licença que eu vou pegar o celular para não falar besteira, porque eu acho que isso é muito relevante, tá? Isso começa, olha só como isso é interessante, isso começa no jogo do Palmeiras contra o Fortaleza, na vitória do Palmeiras, que foi a vitória do Palmeiras que retomou depois daquela sequência negativa, daquela sequência sem vitórias, de eliminação pro São Paulo e tal, aquela vitória contra o Fortaleza, o Palmeiras retoma as vitórias naquele jogo. De lá pra cá foram 8 jogos, então olha só, naquele jogo contra o Fortaleza, o Veiga faz o gol, certo? Depois o Palmeiras vai visitar o América Mineiro. O Veiga dá assistência. 2 participações em gols. Depois vinha a Libertadores contra o Atlético Mineiro. No primeiro jogo, 1-0, gol do Rafael Veiga. No segundo jogo, 0-0. O único jogo que o Veiga não tem participação direta em gol é no jogo que o Palmeiras não faz gol. E podia ter feito, inclusive, porque perdeu várias chances. Mas vejam só. Depois, no Allianz Parque, Palmeiras 1-0 no Cruzeiro, assistência do Veiga. Depois, o Palmeiras visita o Cuiabá, ganha de 2-0, gol do Veiga. Depois, o Palmeiras visita o Deportivo Pereira, gol do Veiga. E agora, 1-0 no Vasco, gol do Veiga também. Então é impressionante como ele tem sido decisivo e esse retorno dele em grande estilo, né? A melhor fase tem tudo a ver com a recuperação do Palmeiras nessa temporada. Enfim, impressionante como ele é importantíssimo, tá? Depois do gol do Palmeiras, o Abel, ele faz as trocas pra dar uma equilibrada no time. Aí sim, eu acho que o Abel acertou, tá? Se eu acho que ele não acertou tanto com a entrada do Breno, eu acho que ele acerta depois nas trocas depois do gol, porque ele tira o Arthur, coloca o Marcos Rocha, tira o Richard Rios, coloca o Fabinho. Com isso, ele dobra os 2 laterais pela direita mais uma vez, e aí ele ganha no momento defensivo, com os 2 laterais por ali, e equilibra no momento com bola, porque ele passa a ter o Mike, que é um jogador de mais ataque ao espaço, e o Rocha, que é um lateral mais construtor. Então acho que ele equilibra isso. E com o Fabinho, ele passa a ter um volante mais posicional, né? Um volante que não sai tanto pra caçar, pra proteger esse centro do campo que eu comentei que antes tava ficando um pouco mais desprotegido com a dupla Richard Rios e Gabriel Menino. E a partir daí acho que o jogo fica bem controlado, né? O Palmeiras até desperdiça alguns contra-ataques, mas acho que fica um jogo mais controlado, um jogo mais seguro pro Palmeiras. Certo, meus amigos? Então, amarrando tudo. Foi um grande jogo? Acho que não. Acho que não foi um grande jogo do Palmeiras. Mas levando em conta todo o contexto que eu citei, que é prioridade que o Palmeiras tem dado para a Libertadores, jogo de alta intensidade que o Palmeiras teve na última quarta-feira, e a preparação para o jogo completamente prejudicada, tá? Porque, gente, vamos pensar aqui. Qual que era a ideia do Palmeiras? Viaja na quarta, de volta para São Paulo. Quinta-feira é um dia de recuperação. Sexta-feira é um dia de treino. E sábado é um dia pré-jogo ali, que você pode fazer um treino um pouco mais leve, uma preparação pro jogo. O Palmeiras, no dia que era pra recuperar, ficou na Colômbia. No dia que era pra treinar, viajou. Só sobrou o sábado. Então, assim, a preparação pro jogo foi completamente prejudicada por esse percalço aí da viagem, vamos falar assim. Então, levando em conta todo esse contexto, eu acho que o resultado é realmente ótimo. Acho que a gente precisa focar nisso. 3 pontinhos, tá? E acho que o jogo acaba positivo pro Palmeiras nesse domingão, tá? Pra gente falar da nossa queridíssima meta de pontos, que eu sempre comento em jogos do Campeonato Brasileiro, 21 rodadas agora, tá? O Palmeiras jogou 10 em casa e 11 fora. Portanto, de acordo com a meta de pontos, o Palmeiras deveria estar nos 41 pontos e o Palmeiras chega aos 40 pontos. Então tá basicamente igual ali a meta de pontos. A campanha do Palmeiras é muito boa, tá? O Botafogo realmente que é fora da curva, e pro Botafogo não ganhar esse brasileiro tem que acontecer um negócio tão fora da curva quanto a campanha do Botafogo até aqui, que é a melhor da história dos pontos corridos. Então, eu sei que é frustrante talvez fazer uma ótima campanha e mesmo assim ter poucas chances de título, porque o Botafogo tá muito bem, mas assim, rapaziada, mérito pro Botafogo, que tem feito uma campanha espetacular. E olhando pra dentro, ótima campanha do Palmeiras também, que segue forte no Brasileiro, que abre uma ótima vantagem agora. Se eu não me engano, o Palmeiras abre 4 pontos pro terceiro colocado, que é muito bom, e foca, claro, na Libertadores para buscar o Tetra. Certo, meus amigos? Acho que eu já falei demais, tá na hora de vocês darem a opinião de vocês aqui nos comentários, certo? Então, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o likezinho, que é muito importante pra mim, certo? Pro canal, pra gente chegar a cada vez mais palmeirenses, e pra você se inscrever aqui no canal também, que é muito importante. Deixa nos comentários a sua opinião, a sua análise, concorda comigo, discorda, o que você acha, manda aí embaixo. Se tiver sugestões de vídeos também pros próximos dias, mande aí que eu posso preparar
as análises para vocês. Fechou, meus amigos? Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo. Vejo todos numa próxima. Tchau, tchau.